Olá pessoal, eu sou o professor Armando, personal trainer aqui na Academia Zuca Fit, tá? Mais conhecido como Zuca Personal, e eu venho trazer para vocês nesse vídeo um assunto que fala sobre lombalgia. A lombalgia, o que é a lombalgia? A lombalgia é só dor nas costas? Não, nem toda dor nas costas vai se tratar de uma lombalgia. Pode se tratar também de um problema visceral, uma infecção, alguma inflamação, né, e aí refletir na região lombar, mas não é exatamente uma lombalgia. A lombalgia é uma dor na região da musculatura lombar, podendo ser irradiada para o glúteo, coxa, pernas e até o pé. Tá? Então, a lombalgia ela tem várias causas, né? As principais delas são postura, né? Ou a pessoa tem um problema postural esquelético, né? Uma hiperlordose, uma escoliose na região lombar, que vai provocar dor, ou a pessoa assume comportamentos posturais que vão gerar essa dor. Sedentarismo, que vai trazer fraqueza muscular, e quanto mais fraqueza muscular, mais dor, né? Obesidade, que vai dar estresse na musculatura lombar, tá? Osteofitose, que são os famosos bicos de papagaio, né? Ou osteófitos marginais, que também vão pinçar o nervo e originar dor. Hérnias de disco, que também vão pinçar o nervo, ocasionando dor na região lombar. E essas situações a gente tem que dar uma atenção maior, né? Então são vários fatores que vão estar ocasionando a lombalgia, tá? A lombalgia ela pode ser tanto aguda como crônica. Quando ela é aguda, ela é ocasionada por algum movimento errado que você fez no seu dia a dia, e aí dá uma lesão na musculatura, e essa lesão vai se propagando, né, durante algum tempo. Mas esse tempo não passa de 6 semanas, então é de 4 a 6 semanas que esse tipo de lombalgia vai estar atuando. Tá? A crônica, ela tem ela começa a durar mais tempo, tá? Quando é uma lombalgia crônica, ela geralmente passa de 12 semanas, e aí a gente tem que dar uma atenção mais reforçada nisso daí, tá? Tem que fazer alguns exames, porque quando a lombalgia é crônica, ela aponta uma situação grave na coluna, tá? Então você tem que dar uma atenção bem especial para isso daí, porque a lombalgia crônica ela vai atrapalhar seu movimento, né, seu arco motor na coluna vai diminuir, te impossibilitando de realizar tarefas do dia a dia, de trabalhar, vai atrapalhar no seu emocional, tá? Com certeza vai te dar uma alteração de humor. Ela tem causas multifatoriais que a gente tem que identificar, né, através de avaliações, né, para poder começar um tratamento. E para ficar entendido melhor para vocês como é que a gente consegue ter informação e conhecimento a respeito da região lombar, né, eu preparei aí umas gravuras para poder estar mostrando para vocês como é que é essa estrutura, tanto esquelética como de nervos, que vão estar dando uma luz melhor para vocês a respeito dessas dores lombares, tá? Bom, pessoal, aqui nós temos uma coluna lombar, tá? E eu vou explicar mais ou menos a estrutura da coluna, por onde saem os nervos, para a gente entender melhor, né, essa situação de dor, né, e de duas situações importantíssimas, né, dentre as várias que causam lombalgia, duas situações que também contribuem para isso. A gente vai entender agora como é que ocorre, tá? Então vamos lá, eu tenho uma coluna lombar, onde aqui eu tenho a primeira vértebra lombar, a segunda vértebra lombar, a terceira vértebra lombar, quarta vértebra lombar e a quinta vértebra lombar. Aqui embaixo já é a região do sacro, né, que é uma continuação da coluna, e logo abaixo vem o cóccix. Então, cada vértebra ela tem um corpo vertebral, que é essa região aqui, tá? Ela tem
uma espinha, né, que é o processo espinhoso, que é essa situação aqui atrás, ó, né, o processo espinhoso. Quem é muito magrinho dá para ver, né, na coluna, nas costas. E tem os processos transversos, que são essa região, aqui de lado não dá para ver, mas eu vou mostrar uma figura vista por cima. São os processos transversos, onde muitos músculos se prendem, né? E aqui eu tenho uns espaços, né, por onde saem os nervos, as raízes nervosas da medula espinhal. E a gente chama esse espaço de forâmia. Eu tenho também nessa estrutura, nesse esquema aqui que eu estou mostrando para vocês, eu tenho aqui como visualizar o disco intervertebral. Esse é um disco intervertebral. Esse aqui é um disco apresentando uma degeneração no seu anel fibroso, né? Esse aqui é um disco com uma protusão discal aqui, ó, tá vendo? Esse abaulamento discal, tá? Esse é um disco já apresentando uma hérnia, né, onde o núcleo do disco, que eu vou mostrar em outra figura, ele sai, né? E aqui embaixo a gente já tem um disco desidratado, onde ele diminui a espessura dele. Aqui eu tenho uma degeneração completa do disco. E aqui embaixo eu tenho uma osteoartrose, tá? Então, vista por cima, a vértebra vista por cima, ela é assim, tá? Onde eu tenho lá o corpo vertebral, que é onde vai o disco, tá? Aqui é o disco em cima do corpo vertebral, que é essa região aqui, ó, corpo vertebral, tá vendo, com um discozinho aqui em cima, ó, né? Eu tenho o processo espinhoso, que é esse processo aqui atrás, né? E tem os processos transversos. Aqui a nossa vértebra está sendo vista por cima, que são esses processos aqui lateralizados, ó, tá? Então são os processos transversos. Agora aqui, ó, no meio da vértebra aqui, eu tenho aquele forâmer que eu falei, e aqui é a medula, ó, a medula espinhal, com a raiz nervosa dela saindo, ó. Aqui é o nervo, a ramificação da medula saindo lateralmente por aquele forâmer, que é esse forâmerzinho aqui, ó. Tá? Então aqui a gente vê, nesse esquema aqui lateral, ó, a raiz nervosa saindo pelo forâmer, tá? Ó, saindo pelo forâmer. E a medula espinhal, ela tá aqui no centro, ó, tá? Aqui a gente percebe, olha só, um disco rompido, tá vendo aqui uma fissura aqui no disco, no anel fibroso, e a hérnia, o núcleo pulposo do disco pressionando um nervo, olha aqui, é isso aqui que ocasiona a dor, ó, tá? Tá inflamado, né? E aí vai dar dor no nervo, a gente vai sentir isso aqui, né? Dependendo do nervo que é, se pegar o nervo que dá origem ao ciático, você vai sentir até as pernas, então, por conta dessa hérnia aqui, né? Visto por cima, essa situação da hérnia, a gente tem aqui, ó, tá vendo? O disco. Aí o que aconteceu aqui? O anel fibroso, que é essa parte rosa, ele rompeu, e o núcleo pulposo, que é essa região aqui mais esverdeada, ele saiu e pressionou o disco, ou pressionou o nervo, tá vendo? O nervo aqui, ó, todo pressionado, né? Ocasionando uma situação de dor. E aqui o disco normal, com o nervo todo liberado, o nervo aqui está livre, tá vendo? De pressão, tá? Ainda tem aqui, ó, a medula saindo aqui do cérebro, olha só, a medula espinhal, ela passa por dentro da coluna, naquele forâmer lá que eu mostrei na figura anterior, e aqui as raízes nervosas saindo lateralmente, ó. Então, gente, além da hérnia, né, pressionando o nervo, eu também tenho uma outra situação que pode pressionar o nervo. É o seguinte, se a gente perceber aqui no corpo de cada vértebra, né, a gente tem um alinhamento padrão aqui, ó. Tá vendo? Tem um alinhamento padrão, né, desse corpo da vértebra. Só que quando a gente tem uma má postura, ou quando a gente carrega peso de um lado só, entendeu? Ou a gente faz um exercício de forma errada na academia, o que pode ocasionar? Uma distribuição errada de carga
nesse corpo vertebral. E aí essa distribuição errada vai proporcionar uma calcificação maior, né, em determinada região, como está acontecendo aqui, ó. Tá vendo esse bico aqui? Ele deixou de ser alinhado, como está aqui em cima, e aqui ele já está com um bico, olha. Aqui também tem um bico. Então isso aqui é o que? É uma calcificação excedente, tá? Por conta de uma sobrecarga mal distribuída na coluna. Então essa calcificação, esse bico, dependendo do tamanho, como esse aqui de baixo, olha, tá muito grandão, tá vendo? E esse bico aqui com certeza vai pinçar o nervo que sai daqui, ó, e vai provocar o mesmo efeito que a hérnia provoca, tá? De inflamação e dor no nervo. Então, agora vamos às formas de tratamento. O tratamento da lombalgia, ele tem que se dividir em 4 partes. Tá? Primeiro é a informação. Essa informação que eu dei para vocês, por exemplo, aí com as gravuras, esse conhecimento, ele é importantíssimo para ajudar no tratamento da lombalgia. Tá? O segundo passo é o tratamento propriamente dito, o tratamento terapêutico e pós-terapêutico. O terapêutico, ele tem que ser feito com uma técnica de RPG, né, que é uma situação mais global. Eu vou trabalhar o RPG, eu vou estar trabalhando o corpo inteiro, né, não só a região lombar, mas vou estar trabalhando cervical, vou estar trabalhando dorsal, os membros, né, o quadril, se tiver algum desnível de quadril, e a osteopatia, que é um trabalho mais localizado. Tá? Eu vou direto ali no problema, na região lombar, e vou começar a tratar essa região lombar. Tá? Na osteopatia a gente pode trabalhar com mobilização neural, com alongamentos, com fortalecimento de músculos como o transverso do abdômen e os multífidos, e com retração da coluna. Tá? Outra parte do tratamento seria o pós-terapêutico. O pós-terapêutico, ele pode ser trabalhado com pilates e com uma musculação personalizada, tá? Mas tem que ser um trabalho com um profissional especializado nesse tipo de tratamento, tá? Então, foi dada a informação, conhecimento a respeito do problema, foi feito o tratamento terapêutico e pós-terapêutico. A gente passa agora para o emocional, né? Vamos ajudar agora esse paciente a melhorar o emocional dele, né? A acreditar que o tratamento vai dar certo e que ele vai se ver livre dessas dores, tá? E por último, a permanência, tá? A gente tem que fazer a cabeça desse paciente a tratar esse problema de forma permanente. Ele tem que continuar o tratamento, fazendo atividade física, né, reforçando a estrutura do core para poder a crise não voltar. Tá? Então, gente, na hora de procurar um tratamento, procure um local certo, tá? Um local que tenha profissionais que sejam realmente especializados para poder te avaliar de forma funcional, né? Fazendo uma manobra de Laseg ou então uma manobra de Romberg, para poder identificar melhor esse diagnóstico do seu problema de lombalgia. Tá? Pode ser feito também uma anamnese, né, para a gente ter um histórico melhor de vida desse paciente, né, para poder ir realmente minando todas as possibilidades ali de origem e causa dessa lombalgia. Tá? E a avaliação de exames, né, como uma ressonância magnética, também é importantíssima. Então, pessoal, fica aí a dica, dá um like aí no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal que vai ter muita informação boa. Um abraço, até a próxima.